Bom, seja bem-vindo e seja bem-vinda mais uma vez. Esse vídeo é muito objetivo para responder uma pergunta que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Primeiro, quando escolher entre a radioterapia e a cirurgia para o tratamento do câncer de próstata? Bom, primeiro deixar claro que radioterapia e cirurgia são modalidades completamente diferentes de tratamento. A radioterapia utiliza radiação ionizante. O que é isso? É a radiação semelhante à radiação solar, né? Então é uma espécie de queimadura com uma partícula de alta energia invisível e completamente indolor. A radioterapia é um procedimento que o paciente faz acordado, então não há necessidade de nenhum tipo de anestesia. Uma outra característica da radioterapia é que a dose da radioterapia ela não pode ser dada de uma vez só. Então o paciente tem que receber essa dose da radiação diretamente na próstata por um período de pelo menos 25 a 30 dias seguidos. Você vai já entender por que disso. Mas antes, só para você ter claro como é que a radioterapia faz o efeito dela no tecido da próstata. Então, quando a radiação é aplicada em qualquer tecido do nosso corpo, ela rompe a estrutura da molécula do DNA, que está contida em todas as células normais e nas células do câncer. Essa ruptura da molécula de DNA leva a um mecanismo de morte celular programado, chamado de apoptose. Em outras palavras, a célula murcha, ela simplesmente desaparece e é absorvida pelo sistema imune. A dose da radiação ela tem uma faixa de segurança, que nós chamamos de faixa de tratamento. Mas quando essa dose excede um limite, ela pode ser extremamente danosa para um tecido, por exemplo, levando a uma queimadura. Imagina que eu e você, nós, determinada semana, nós combinamos em ir na praia e receber 10 horas de sol naquela semana. Eu, mais afobado, fiquei 8 horas direto no primeiro dia, na segunda-feira. E você falou assim, não, eu vou receber a minha dose de radiação solar 2 horas a cada dia, de segunda a sexta-feira. E no sábado nós nos encontramos. O que vai acontecer? Eu que recebi 8 horas de radiação no único dia, vou estar com a pele totalmente queimada. Mas você que recebeu a dose programada de radiação, vai estar com a pele bronzeada, sem queimaduras. A radioterapia é o mesmo princípio, então a mesma dose pode ser dada no intervalo mais longo, fazendo com que o alvo, que no caso é a próstata, e o câncer de próstata sejam destruídos. Então, só tem vantagem? Não. A radioterapia tem algumas desvantagens. A primeira delas é que essa radiação, ela pode, ao atravessar as estruturas do seu corpo, também machucar outros órgãos muito importantes, como a bexiga e o próprio intestino, que fica colado na próstata. Isso pode levar a um quadro conhecido como inflamação por radiação da próstata, da bexiga e do reto. Nós chamamos isso de cistite, que é uma inflamação da bexiga, actínica, que é um efeito da radiação, ou a retite actínica, que nada mais é do que um quadro onde o paciente vai várias vezes no banheiro, ele tem urgência para urinar, a bexiga pode perder a sua capacidade de armazenar a urina, podem acontecer sangramentos e é uma condição que infelizmente não tem resolução, não tem cura completa. O paciente tem que conviver com esses sintomas. Felizmente hoje em dia, com a evolução dos métodos de radioterapia, esse efeito da cistite actínica, da radiação, é muito menos observado, mas ainda pode acontecer. Então, nós indicamos a radioterapia, em particular, para homens que já têm uma certa idade mais avançada, acima de 70 anos de idade, 70, 75 anos. Ou então aqueles homens que têm problemas de saúde muito sérios, em que uma cirurgia poderia trazer um risco muito grande para a saúde daquele indivíduo. Então, a radioterapia ela cabe muito bem nesse cenário para esses homens. Uma outra possibilidade de nós usarmos a radioterapia é num cenário onde esse homem já foi operado, então ele já removeu a próstata, ficou sem doença por muitos anos, mas em seguida o PSA voltou a subir, ou seja, a doença voltou. E aí nós podemos usar uma dose bem menor de radioterapia com a intenção de resgatar esse tratamento, né, e aumentar as chances de cura. Então, basicamente, esses são os conceitos muito importantes que você tem que entender sobre radioterapia. Em termos de chance de cura, tanto a radioterapia quanto a cirurgia, elas conseguem entregar a mesma probabilidade de cura. A diferença está muito mais relacionada aos efeitos colaterais que cada um pode ter. Um outro ponto negativo da radioterapia é que em homens
que tem câncer de próstata de risco intermediário e de alto risco, e eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando quais são os tipos de câncer de próstata. Você pode acessar aqui na descrição do vídeo. Para homens com câncer um pouco mais agressivo, a radioterapia tem que ser feita junto com um bloqueador de testosterona. E esse bloqueio da testosterona pode adicionar alguns efeitos colaterais, como perda de massa muscular, perda de libido, a queda da testosterona, que é o objetivo, e alguns homens podem ter bastante sintomas durante o uso do bloqueio. Então esse é o bloco radioterapia. Do outro lado, nós temos a cirurgia, né? A cirurgia nada mais é do que a remoção completa da próstata, chamada de prostatectomia radical. Radical porque a próstata e as vesículas seminais são removidas, preservando o músculo, que é o esfíncter que controla a urina, que fica fora da próstata, e os nervos da ereção, que também passam fora da próstata. A prostatectomia ela pode ser feita de 3 formas basicamente. A cirurgia tradicional, que é aberta, onde é feito um corte único abaixo do umbigo até a região dos pelos pubianos, e o cirurgião com a mão e com a utilização de pinças remove a próstata. A evolução dessa técnica são a cirurgia por vídeo e a cirurgia por vídeo com robótica. Basicamente, nessas duas estratégias do vídeo com robótica, o cirurgião não coloca a mão dele dentro do abdômen do paciente. Ao invés disso, ele introduz uma câmera, no caso da cirurgia por vídeo, e na cirurgia robótica, uma câmera com visão tridimensional e finas pinças que são introduzidas também ao redor do umbigo do paciente, em torno de 4 pinças, e através desses equipamentos o cirurgião consegue enxergar dentro do abdômen do paciente, fazendo com que ele tenha menos dor no pós-operatório, uma recuperação mais rápida, uma visão melhor durante a cirurgia, né, favorecendo com que o cirurgião consiga ter uma maior chance de preservar o esfíncter urinário, né, que evita com que o homem tenha incontinência, e uma maior chance de preservar os nervos da ereção, porque ele vai ter uma visualização melhor durante a cirurgia. Então, a cirurgia robótica é um avanço da cirurgia por vídeo, onde o cirurgião controla esses braços mecânicos que miniaturizam a mão do cirurgião do tamanho de uma tampa de caneta Bic. Então, isso favorece uma manipulação mais delicada dos tecidos e o paciente, claro, vai colher isso no pós-operatório. Então, essas são as 3 opções de tratamento com cirurgia. Em termos de recuperação após a cirurgia, o paciente costuma ficar internado de 24 a 36 horas. É necessária a utilização de uma sonda pela uretra por 7 dias, né? E é um evento cirúrgico, então logo o paciente precisa passar por uma avaliação anestésica, uma avaliação cardiológica muito bem feita, muito minuciosa, antes de ser levado para a sala de operação. Então essas são as desvantagens, entre aspas, da cirurgia, por ser um procedimento mais invasivo. A vantagem, claro, é que é um evento único, né? Não são 30 sessões de cirurgia e o paciente passa, uma vez que ele não tem mais a próstata, a observar o seu PSA no sangue cair rapidamente. Então o PSA que era, por exemplo, 5, ele passa a menos de 0,2 no intervalo de 30 dias. Já a radioterapia, essa queda do PSA pode demorar meses, em alguns casos até um ano e meio, até que o PSA atinja o valor mínimo após o tratamento. Então, basicamente, nós usamos a cirurgia para homens com a doença localizada, ele não pode ter metástase, doença fora da próstata. Para aqueles homens que já têm sintomas urinários intensos, já têm uma dificuldade para urinar, são bons candidatos para a cirurgia. Próstatas de qualquer tamanho, né? Sendo que a radioterapia se limita a tratar próstatas de até 60, até 70 gramas, então a cirurgia não tem esse limite, pode tratar próstatas de qualquer tamanho. E para homens com menos de 70, 75 anos, são os melhores candidatos para passar por uma cirurgia. Claro que essas recomendações aqui não têm nenhuma intenção de substituir a orientação do seu urologista e nem servir como uma orientação médica, mas muito mais colocar para você que está procurando saber um pouco mais sobre os tipos de tratamento, como nós urologistas escolhemos quem são os melhores candidatos para uma cirurgia de próstata ou para uma radioterapia, quais são os critérios que nós utilizamos para indicar o tratamento mais personalizado para cada pessoa. Eu espero mais uma vez que essas informações tenham ajudado, tenham sido úteis para você
tomar a sua decisão de melhor tratamento, chegar mais informado na sua consulta médica e caso a gente não tenha abordado aqui algum tema que é importante para você, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer reunir todas essas perguntas e gravar um vídeo no futuro com as dúvidas direcionadas. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, eu e minha equipe seguimos inteiramente à disposição. Muito obrigado e até a próxima.